Aline, eu vou deixar você fazer as apresentações, né, para que o pessoal te conheça melhor. Mas, assim, a Aline, Sim. ela trabalha com a mentoria, ela tem um trabalho maravilhoso, preparando o pessoal para o profissional no campo fiscal, enfim, no campo tributário. Eu venho acompanhando a Aline já faz um tempo, e aí surgiu essa oportunidade. Eu disse, pô, vou lançar o convite, e acho que vai ser muito bom para esse momento que a gente está vendo aqui, Aline, que é justamente essa experiência do início da carreira tributária, né? Essa questão de Exato. desafiar-se, de como começar. Então, a gente está tendo contato com algumas pessoas que a gente já passou por isso e ainda passa, né? Mas está tendo a Com oportunidade certeza. também de dar aula para algumas pessoas que estão começando realmente do zero. E a gente percebe muito esse sentimento de medo, né? Então, como eu venho vendo Uhum. assim o teu trabalho de mentoria e tem sido assim maravilhoso para mim, por que não compartilhar isso com o pessoal lá no perfil? Bom, fica à vontade, se Ai, que bom. apresente, prazer é todo meu. Ai, que ótimo. Bom, fico feliz, né? Eu sempre falo assim, não importa se a gente tem, sei lá, 100 mil seguidores, né, no Instagram, o importante é se a gente pode transformar a vida de uma pessoa, já é o suficiente, né? Acho que já vale o trabalho que a gente está fazendo. E o início não é fácil, né? O início causa medo, a gente fica aquele frio na barriga, muitas vezes a gente gostaria de ter alguém ali para nos auxiliar, né? Alguém ali para segurar um pouquinho na nossa mão, ou só para falar assim, vai que esse é o caminho mesmo, você está no caminho certo. E foi aí que eu cheguei na mentoria, mas antes disso eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? Para quem é aqui do perfil e não me conhece. Então eu tô aí na área tributária há 12 anos, apenas. E o meu início, assim, foi um pouquinho curioso, porque eu falo que o tributário me escolheu, né? Essa é a verdade. Eu iniciei nessa empresa como menor aprendiz e na época, né, a própria empresa determinava para qual área aquele jovem aprendiz ia e determinaram que eu ia para a área tributária. Eu nem sabia o que era, não fazia a menor ideia, nunca tinha escutado na vida. E eu fui para essa área, comecei a trabalhar, comecei a gostar, né? Comecei a me desenvolver. E é curioso, né? Porque na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu já atuava na área. Então, foi uma experiência bem importante para eu definir, na verdade, né, a graduação que eu realmente gostaria de seguir. Então, isso foi muito legal. Bom, segui por essa empresa por 5 anos quase, fiz a graduação e depois eu fui percorrendo outros caminhos, né? Então, a minha atuação na área tributária ela foi sempre muito voltada ao operacional, né? O consultivo operacional. Então, eu trabalhei muitos anos em empresas de auditoria também, empresas de consultoria, desenvolvi trabalhos, né? Desenvolvo até hoje, que é a minha expertise, os trabalhos de recuperação de créditos, né, e por aí vai. Mas foi basicamente assim que eu comecei, né, então quando eu terminei, eu concluí a graduação, eu já tinha um bom tempo de experiência na área, porque eu comecei muito cedo, né, mas essa não costuma ser a realidade da maioria das pessoas, até foi um dos motivadores, né, para eu criar aí o programa de mentoria, ajudar esses profissionais, né? Muitas vezes a pessoa ainda na faculdade ou quando termina a faculdade não sabe por onde seguir, o que fazer. Então eu vi a necessidade né, dessas pessoas de ter ajuda e a possibilidade, né, também de eu estar ali ajudando, né? Então o meu início foi bem baseado nisso, foi muito prática, né, muito experiência mesmo, vivência na área. Pude, né, eu sei, apesar de sempre estar ali no consultivo operacional, eu também passei por algumas outras áreas, né, que me permitiram ter a certeza do que eu queria, né, e isso eu sempre falo, né, na mentoria para os meus mentorados, enfim, que é muito importante a gente ter essa experiência, né, aproveite se você tem a possibilidade de experimentar as áreas para você definir, né, realmente o nicho que você quer atuar. Então, o meu início foi mais ou menos isso, Josi. Entendi, Aline.
E essa questão, por exemplo, hoje a gente escuta muita gente nos questionando o seguinte: olha, eu não tive esse início na carreira tributária, inclusive já estou atuando até em outras disciplinas, mas desejo entrar na carreira tributária. Pela tua experiência, por Uhum. tudo que você já passou, por todas essas áreas que você vivenciou, você acha que seria uma boa escolha? A área tributária realmente é uma área assim que dá para você começar do zero, ainda que você não tenha iniciado tão lá no comecinho da faculdade por ela? Eu acho que tem, mas eu acho que assim, algumas coisas precisam ser analisadas, algumas coisas precisam ser vistas neste momento, né? Então, o que eu sempre levo, o que eu sempre sugiro para essas pessoas é tentar ter essa experiência em outro escritório, né? Tem muita gente que vai, por exemplo, para esse caminho de empresas de auditoria, que eu percorri também. Então, assim, tente ter essa experiência prática, né? Porque eu acho que, assim, o tributário, ele é muito complexo, ele é muito denso, muito extenso, né? E muita coisa, apesar, né, da legislação ali, né, da teoria, muita coisa a gente realmente só aprende na prática, né? Então, o que eu sempre sugiro para essas pessoas é procurar uma forma de praticar o quanto antes. Também lido, né, com algumas pessoas que me procuram e que trazem, né, que às vezes moram em cidades muito pequenas, não tem ali um escritório para elas atuarem, né, não tem ali esse apoio prático de começo para depois talvez seguir uma carreira. E nesse caso eu sempre sugiro também para esses advogados tentarem atuar em parceria, né, e usar a internet a favor disso, porque hoje a gente pode atuar em parceria, a gente não precisa estar um do lado do outro, né, um sentado do lado do outro para isso acontecer. E é uma possibilidade, né? Mas eu friso muito a tecla, né? Eu bato muito na tecla que quanto mais a pessoa conseguir, né, focar na prática, isso é realmente muito importante, muito relevante para a carreira, inclusive para definir o nicho, né? Então, assim, eu não sei que nicho seguir, não faço ideia. Se tem uma oportunidade prática ali naquele momento, vai, né? Se você já não definiu mesmo, então vai, vivencia aquilo e vê se é o que você quer. Né? Então, isso eu sempre, assim, eu sugiro esse caminho realmente da prática, da vivência, do dia a dia. Até para ter certeza se realmente é aquilo que quer, né? Porque às vezes Exatamente. a gente escuta muito falar, tanto de bom quanto de ruim, mas é realmente sentindo, vivenciando, até para ver se se identifica também com a área, essa questão que você falou, que começou a ter experiência e começou a gostar. Eu acho que isso aí depende muita Exatamente. coisa, né? É você se Com identificar, certeza. começar a gostar, para que a gente consiga se aprofundar. Aline, você fala do Exato. país. Não sei se aí acontece a mesma coisa que a gente sente aqui. Aqui a gente percebe e sente também na pele uma certa dificuldade para o ingresso na carreira tributária. Eu não sei se daí, do sul do país, você também tem essa mesma experiência para contar para a gente ou é diferente? Olha, Josi, eu acho que não tem tanta dificuldade, porque aqui o mercado tributário, assim, ele é bem amplo, né? Aqui tem muitos escritórios com essa especialidade, tem muita consultoria tributária, né? E até assim, quando eu comecei a fazer a mentoria, que eu tive a possibilidade de atender pessoas de outros estados, eu comecei a ver que antes disso na minha cabeça, era o seguinte, o que tem aqui em São Paulo tem em todos os estados, né? Então aqui a quantidade de empresas que tem é proporcional nos outros estados e tem também. E eu vi que não é bem assim, né? Então São Paulo realmente tem um mercado assim bem populoso assim de tributaristas, né? Tem muita empresa que faz esse tipo de trabalho aqui. Tanto é que essa parte, né, esse nicho, subnicho, né, que eu chamo de recuperação de créditos, é muito explorado, assim, é um mercado bem competitivo aqui em São Paulo, porque tem muita empresa que faz. Então eu não vejo essa dificuldade, né, de não tem empresas, não tem vagas, tem. Talvez assim, não seja
as melhores vagas, as melhores empresas sempre, mas é fácil de encontrar. Não é difícil você encontrar vagas dentro da área tributária. Então, isso também é bem bom, né? É muito bom aqui em São Paulo, mas eu vejo que realmente não é uma realidade de todos os estados hoje, né? Perfeito. Como você disse, inclusive, né? Que acontece aí no seu. Exato, e a gente ainda enfrenta o problema do paradigma de que tributário é difícil. A gente ainda enfrenta isso. Quando a gente fala da carreira tributária, muita gente diz assim, mas você tá maluca, tributário é muito difícil e tal. Daí porque eu coloquei o meu perfil louco por tributário, tem toda uma história por trás. Eu já imagino qual seja. Todo mundo dizia que era loucura. Não, isso é muito difícil e tal, até na faculdade, né? Então, aconteceu dessa forma. A gente procura justamente mostrar que, assim, dificuldade existe em todas as carreiras, em todas as áreas, em toda disciplina. Eu, assim, pelo menos para mim, como experiência, eu defino pela minha afinidade. Eu sempre tive afinidade com o tributário, e daí surgiu a paixão. Claro que tem outras disciplinas também, mas eu diria que tributário realmente é o que bate mais forte, né? Então, a gente passa muito por isso também, Aline, do pessoal no curso de formar isso, mas é muito difícil, eu não me interessa, porque acho que realmente não vai dar para mim. Eu acho que assim, uma coisa importante que você falou é a pessoa, assim, ela realmente se identificar, né? Eu vejo muitas pessoas que querem atuar na área tributária, não porque gostam, né? Mas porque tem aquela ideia, né? As pessoas têm realmente uma ideia de que a área tributária, ela dá muito dinheiro, ela tem um retorno financeiro muito grande, né? Porque geralmente mexe ali com grandes empresas, né? Valores altos. Então eu vejo muita gente que não gosta, mas quer tentar atuar. E assim, tudo bem, né? Acho que cada um faz a sua escolha, mas eu não vejo essa pessoa a longo prazo, né? Eu não consigo ver uma pessoa que não gosta de tributário, que assim faz por fazer a longo prazo dentro da área, né? Eu acho que essa pessoa ela vai entrar, ela vai atuar, mas ela vai ter um prazo de validade ali, ela não vai conseguir constituir uma carreira, né? Porque o tributário, ele é difícil, né? Porque eu sempre falo que para quem está começando, que vai ter um momento na carreira que parece que você vira a chavinha, que é quando você começa a entender muito a lógica das coisas, né? Então você consegue entender a didática, o direcionamento que tem, e aí as coisas começam a parecer que não são mais tão difíceis, né? Começa a clarear, as pessoas começam a ter mais nitidez disso. Então, esse momento é importante. É uma área difícil, mas eu acho que todas são, né? Se eu fosse hoje, por exemplo, mudar totalmente a minha área e ir para a área, sei lá, civil, criminal, enfim, eu ia ter muita dificuldade, porque, assim, é totalmente fora, né, do que eu tô hoje. Mas óbvio que não é impossível, né? Uma coisa que eu vejo também, José, aqui, é que, assim, hoje a gente tem muito conteúdo, né? Na minha época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha perfis profissionais, tinha assim, no máximo LinkedIn, se eu não me engano. Mas não tinha tanto conteúdo, tanta coisa, né, à disposição dos profissionais. Só que eu vejo que hoje também o excesso de informação acaba confundindo um pouco as pessoas, deixa as pessoas um pouco perdidas, né? Eu vejo muita gente querendo começar do topo, né? Muita gente que quer começar já, né, arrasando ali na carreira e não tem como ser assim, né? É difícil, ninguém começa assim. E nem sempre as pessoas estão dispostas a percorrer realmente todos esses passos. Então isso também eu vejo bastante quando a gente fala de início de carreira, né? Eu acredito que você também deve presenciar, inclusive aí no seu perfil, um pouco disso. Sim, sim, sim. Aline, qual conselho você daria para quem está iniciando a carreira tributária, vencer os seus medos? Eu acho que o medo é o que, assim, se eu fosse colocar uma enquete, qual a maior dificuldade? Pelo menos o que eu escuto, e até que a gente também sente, né? Por que não dizer assim? Eu acho que o medo seria o que mais atrapalha, né? Então, assim, você tem alguma dica para nos ajudar e como vencer esse medo para iniciar a carreira?
Eu acho que essa questão que eu trouxe de talvez não começar sozinho é importante, então começar tentando fazer um estágio, uma parceria, né? Como eu disse, muitas vezes as pessoas querem começar grande, e aí eu acho que causa mais medo ainda, né? Porque você está começando em uma área, você está começando a atuar e você vai começar grande, né? O abismo é maior, eu costumo dizer. Então, acho que essa questão, né, de procurar pessoas mais experientes para ajudar, né, também é importante para vencer esse medo de começo. Eu acho que ter estratégia de carreira é muito importante. Eu vejo muitas pessoas assim, caminhando de forma muito aleatória na carreira. Então, eu vou fazer um estágio e aí vamos ver se eu vou ser promovido, se eu for eu vejo o que eu faço, sabe? Você vê que a pessoa não tem um planejamento de não, eu vou trabalhar para daqui a um ano eu ser promovido, e para eu ser promovido eu preciso me dedicar a tais questões acadêmicas. Eu não vejo as pessoas com esse direcionamento estratégico, né? E eu acho que quando a gente está caminhando para o desconhecido, isso também gera medo, né? Porque a gente não sabe o próximo passo. Então, o planejamento estratégico eu acho fundamental nesse momento. Poucas pessoas fazem, né? É muito raro eu encontrar dentro desse público que está começando alguém que tenha realmente um planejamento de carreira efetivo, né? Assim, que está ali já tudo planejadinho. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu quero ser promovido. Tá, mas o que você está fazendo para ser promovido, né? O que você precisa fazer, aliás, para ser promovido? E as pessoas não sabem dizer. Então, eu acho que quando você tem clareza do processo, né? Ou seja, você tem muito claro na sua mente o caminho que você precisa percorrer para chegar no topo, e você tem uma estratégia de carreira e, né, alinhado ali com pessoas mais experientes te ajudando, eu acho que isso é assim um grande mix, né, para você vencer esse medo. Eu acho que é muito importante e faz toda a diferença. Sensacional. Nessa mentoria que você faz, ela aborda esse ponto também? Conta um pouquinho aí Sim, pra gente como é aborda. essa mentoria. Na verdade, assim, a mentoria também foi um caminho para o qual eu fui levada, na verdade, né? Eu vinha desenvolvendo um trabalho aqui no Instagram, e algumas pessoas começaram a me procurar, né? Porque assim, tô num momento decisivo da minha carreira, não sei bem o que fazer. Aline, eu quero atuar com tal nicho, tal segmento, fazer tal coisa, e também tô perdido, né? Por onde eu começo, quem eu procuro, que curso eu faço. E aí foi uma coisa bem esporádica, né? Eram coisas, assim, a procura era esporádica, e depois começou a se tornar mais recorrente, até porque as pessoas para quem eu prestava mentoria acabavam indicando outras pessoas, até que eu vi, né, que realmente existia esse mercado, porque às vezes a gente já está tão firmado ali, consolidado na nossa carreira, já tem, né, uma clareza maior, e a gente não vê que tem pessoas precisando disso. Né? E foi onde eu vi essa necessidade no mercado, eu fundei a minha empresa e comecei a mentoria. Então, hoje, como que a mentoria funciona? Primeiro, eu entendo o momento da pessoa, né, do profissional. Então, eu entendo ali o que está acontecendo na vida dele e o que, num primeiro momento, ele deseja alcançar. E por que num primeiro momento? Porque muitas vezes a gente vai aprofundando isso e a gente vê que a pessoa ela não sabe dizer realmente o que ela quer, né? Quando você começa a aprofundar essa análise ali com o mentorado, é engraçado porque você fala, mas não era isso, eu queria não, mas na verdade eu acho que não é bem isso, é outra coisa. Então, eu acho que esse medo, né, até voltando um pouquinho ao que a gente estava falando, é muito atrelado também às pessoas não saberem o que elas querem. Elas vão vivendo um dia após o outro e o que acontecer é isso aí, né? E eu acho isso muito ruim. Mas, enfim, voltando, então eu entendo esse momento da pessoa, entendo onde ela quer chegar, entendo as dificuldades técnicas, né, hoje, do que ela convive ali, o que ela acha que ela precisa melhorar tecnicamente. E eu acho que uma coisa também muito importante na mentoria que a gente trata é as chamadas soft skills, né, onde a gente desenvolve as habilidades profissionais também, né, Josi? Porque acho que, né, você sabe, não é segredo aí pra gente que já está na área há algum tempinho,
que a técnica é importante, mas não é tudo, né? Se você não desenvolver outras habilidades, como, por exemplo, liderança, gestão, produtividade, né, marketing, enfim, comunicação, por exemplo, né? Não vai ser o suficiente, né, para você dar outros passos. Hoje, as empresas e o mercado, eles realmente dão muito valor para esses profissionais mais completos que a gente diz, né? Que é aquele profissional que investe tanto na técnica dele quanto nas habilidades profissionais. Então, a mentoria, ela depois, né, vem a transformação de tudo isso que a gente colheu nesse primeiro momento do profissional em um projeto, né? Então, é um projeto dividido por horas, né, por sessões, enfim, onde eu falo assim, tá, então de tudo isso que você me falou, vamos definir um passo a passo. Então, primeiro, a gente vai definir uma estratégia, depois a gente vai definir o que você realmente precisa desenvolver, talvez academicamente, como que você vai fazer isso, quais habilidades você precisa desenvolver, e aí eu vou, né, trazer as minhas experiências, porque essa é a ideia da mentoria, né, o mentor trazer as suas experiências para agregar valor ali à carreira do mentorado. Então, é basicamente dessa forma que funciona a mentoria, né? Um projeto totalmente dedicado a cada profissional, a cada demanda. E seguimos, né? Então, assim, eu fico muito feliz porque tivemos já muitas histórias positivas, né? Muitas conquistas, muitas pessoas que conseguiram se recolocar no mercado, conseguiram promoção, conseguiram abrir o próprio escritório. Então, muita coisa interessante aí já aconteceu e eu fico muito feliz de participar disso de alguma forma. Exato. Algumas pessoas estão interagindo, inclusive a doutora Rafaela está confirmando justamente isso que você está dizendo, Aline, com a experiência pessoal dela, quando ela diz que o diretor financeiro é advogado tributário e consegue agregar várias habilidades. A gente sente isso, Exato. inclusive, a gente já trocou até algumas ideias em relação a isso, e é uma das coisas que eu acho muito bacana no seu trabalho, é justamente isso, porque você sai dessa linha do só o tributário, só o técnico, e a gente consegue tratar diversos temas. Isso é muito bom. A gente desenvolve um vídeo, né? A gente sai daquele mundinho fechado e consegue desenvolver. Exatamente. Eu imagino até o quanto você não deva também aprender com os seus mentorados, né? Porque acho que essa troca de experiência é sensacional. Sim, é muito legal, muito mesmo, sabe, Josi? Assim, eu vi também, né, que assim, o tributário ele tinha aquela coisa, né, pesada, né? Antes, principalmente antes de Instagram, era aquela coisa assim, uma legislação, né, pesada, aqueles artigos que você tinha que ler 10 vezes para você entender, né? E para que a gente precisa complicar mais, né, uma coisa que já é difícil? Então, por que não facilitar, né? Uma parte chata do direito. Para Exatamente. Então, assim, eu vejo uma forma de simplificar isso, né? Então, assim, vamos trazer a técnica de uma forma mais fácil, mais didática, e também, né, trazer essas habilidades que, infelizmente, nenhuma faculdade ensina, né? Então, a gente sai da faculdade malemar com conhecimento técnico, né? Porque nem sempre também é dos melhores, é o que realmente nos prepara para a prática, né? Para o dia a dia, para o mercado, além dessas habilidades. E com certeza eu aprendo também muito com os mentorados, né? Que nem essa questão que eu falei, que eu imaginava que o mercado tributário que existe em São Paulo existe em todos os estados. Foi algo que eu percebi na mentoria, que eu aprendi, que eu falei assim, não, peraí, às vezes eu preciso ter uma abordagem diferente com esse profissional, porque o mercado ali, de onde ele está, é diferente, né? Não é São Paulo, é diferente, as oportunidades são um pouco mais restritas ali ao que está acontecendo, mas com certeza eu aprendo muito, sempre, assim, há uma reflexão a cada mentoria, porque são histórias, né? Cada pessoa tem uma história, tem uma trajetória, então eu fico sempre muito feliz em conhecer cada uma. Verdade, Aline. E pelo que você falou, você atende diversos estados, inclusive, né? Tem um pouquinho de Exatamente. Em vários estados, né? Isso é muito bom. Exatamente. Nossa, é muito bom, assim, as dádivas da internet, né, que eu falo. Então, como
A gente tem a possibilidade aí, né, de fazer as sessões online, via Zoom, via Skype, enfim. Então, é uma possibilidade de atender, né, vários estados, assim, tem algumas curiosidades, né, então, por exemplo, eu já atendi alguns mentorados do Mato Grosso, por exemplo, e assim, lá eles são muito focados na área tributária do agronegócio, então assim, é totalmente diferente. Aqui em São Paulo não é um mercado muito explorado, então a gente vai aprendendo muitas coisas, vendo que tem realmente aí muitas coisas diferentes, né, acontecendo, muitas coisas interessantes. Mas é basicamente isso, e eu acho, Josi, que assim, no começo, né, eu bato muito nessa tecla, porque é o que eu mais vejo hoje, sabe? As pessoas veem o Instagram aqui e elas criam uma ilusão de começo, né, muito ruim, porque eu acho que depois isso pode causar uma frustração muito grande. Então, assim, eu vejo alguns profissionais, né, que aparecem aqui no Instagram, que tem pouquíssimo tempo aí de experiência, que se intitulam experts, né, no assunto, muito experientes, muito, enfim. E as pessoas vão junto, né, vão na leva aí, fazem a mesma coisa, e eu sempre sugiro, né, um pouco de cautela em relação a isso, porque é o momento que você está formando a sua imagem profissional, é o momento que, né, você está aparecendo aí pro mundo, então a gente tem que ter um pouco de cuidado também, né, com mídia social e início de carreira. Eu acho que é importante a gente abordar um pouco disso também, né? Justíssimo, Aline, muito importante isso que você está falando. A ânsia, né, aquele desejo assim da carreira de sucesso imediata, realmente faz Exato. com que muitos caiam nessa teia. E é muito perigoso, porque a internet realmente está aí para tudo, né? Para o que é do melhor, para também o que é de pior, né? Então a gente tem que estar preparada Exatamente. realmente para enfrentar esse mundo, enfrentar da melhor forma possível, né? Tem muita coisa boa. Exato. Essa aproximação, por exemplo, que Tem, a gente está tendo, em outro momento seria muito mais difícil. Então a gente está se com aproximando. certeza. A gente aprende muito Exatamente. de fronteiras, várias fronteiras aí à frente, né? E é muito bacana o Exato. ponto de conhecimento, como você falou, os outros profissionais trocando experiência, enfim, a gente tendo a oportunidade também de passar um pouco dessa experiência, mas também tem um lado vergonhoso, realmente, de ter esse cuidado, né, do que vai ser passado. Exatamente. E aquilo, né? Eu sempre falo muito dessa questão. Hoje as pessoas procuram muito, né, desenvolver a mídia social, e realmente é importante, realmente eu vejo essa... hoje eu já costumo dizer que até é quase que obrigatório, né, você ter um perfil profissional, seja aqui, seja no LinkedIn, mas você participar, né, desse mundo digital de alguma forma, você se mostrar como profissional para o mundo, né? Então isso realmente é muito importante, só que tem que ter cuidado, né? Então eu vejo alguns profissionais e também pessoas que se deixam levar por esses profissionais, né? Que às vezes a pessoa vai lá, faz uma postagem, a pessoa, né, acredita piamente naquilo, não vai atrás de fontes, de saber realmente quem é aquele profissional, quem é aquela pessoa, e acaba prejudicando a carreira, às vezes, por besteira, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado na construção da imagem também, quando a gente fala de início, né? Então aproveitem esse momento, não é aquela questão de você não pode errar, todo mundo erra, e no começo você vai errar muito até você acertar, é normal, mas você tem que tomar cuidado com o que você mostra, né? Porque às vezes é muito mais fácil a gente ser lembrado por um erro do que por vários acertos, né? Isso pode acontecer também, e sempre, sempre, sempre falo isso na mentoria, é muito importante. Justíssimo, justíssimo. Muito importante esse alerta que você está nos dando. A Trícia, ela é empresária e ela diz que se sente muito confortável com as várias habilidades do diretor dela, e também possibilita outras questões jurídicas, né? Ela diz que tem que haver, de fato, uma variedade de habilidades para um profissional que se destaca. Realmente, a Trícia, no caso, como empresária,
Eu a conheço, ela é da área de educação e administração, mas você veja como isso é importante para todas as áreas, não apenas no direito, mas em todas as áreas, Uhum. essa multiplicação, aí vamos dizer assim, de habilidades que a gente vai se descobrindo com o tempo, né? É importante se Sim. desenvolver. Na área jurídica, eu percebo, por exemplo, já que a gente tocou no assunto da administração, muitos advogados, inclusive, não logram êxitos em seus escritórios justamente por falta desse conhecimento na área de administração, na área de gestão, na área de liderança, como você apontou. Então, veja que realmente não tem a ver diretamente com o direito, mas que a gente precisa muito dessas habilidades para fazer realmente com que a carreira ela prossiga, ela se consolide, né? Exatamente. É o que eu sempre, às vezes as pessoas me perguntam assim, tá bom, Aline, então eu entendi, eu tenho que desenvolver aqui as minhas habilidades técnicas, eu tenho que desenvolver as minhas habilidades profissionais, e o que eu faço primeiro? Eu falo os dois, né? Porque assim, hoje o mundo ele é muito dinâmico, né? Não vai dar tempo de você desenvolver tudo uma coisa para você depois desenvolver tudo outra coisa. Então você vai ter que ter um pouco de dinamismo aí nesse desenvolvimento, porque cada vez mais é o que o mercado precisa, e igual você falou, né? Às vezes muitos profissionais aí que querem ter escritório, mas não sabem vender, né? Quer ter um escritório, mas não sabe se comunicar com o cliente. Então, pode ter a técnica maravilhosa. Até quando eu faço as mentorias, né? A gente envia uma proposta, né? Explicando como vai ser, e nessa proposta a gente coloca uma pesquisa que fala que 75% das empresas contratam por habilidades técnicas e demitem por falta de habilidades profissionais, né? Então, ver aquele currículo maravilhoso, né, com universidades aí super renomadas, né, enfim, tem um peso técnico ali, mas na hora do vamos ver, na hora do dia a dia, faltam as habilidades, faltam outras coisas, falta se comunicar bem, né? Falta liderança, falta gestão, falta, enfim, né? N habilidades aí que fazem total diferença. Então, por isso que quando as pessoas me perguntam isso, eu falo, gente, tem que desenvolver tudo isso e meio que ao mesmo tempo, né? Uma pena que a gente não tenha isso na faculdade, talvez a gente conseguiria organizar melhor. Mas já que hoje as pessoas têm tanto acesso à informação, a Instagram, mesmo os estudantes, né, que ainda estão na graduação, ainda têm mais chances ali de errar e mais chances de se desenvolver, é importante já seguir por esse caminho, já entender que tudo bem, né, tem uma faculdade de direito ali, mas não é só isso, vai ter que desenvolver outras coisas com certeza. Com certeza, Nina. Em relação à parte de planejamento tributário, também é uma área que muita gente procura, né? Todo mundo fala justamente nesse ímpeto da coisa de que é uma área promissora dentro do direito tributário. E pelo que eu venho acompanhando o seu trabalho, você sempre nos mostra da dificuldade assim, é prazeroso, é maravilhoso, o resultado é sensacional, mas a dificuldade é o compromisso que se tem com o cliente e com aquela matéria que se está trabalhando. Então, assim, fala um pouco para a gente dessa tua experiência nessa área de planejamento tributário. Com certeza. Eu assim, né, acho engraçado porque, que nem eu falei, muitas pessoas começam na área tributária porque realmente gostam, você vê que a pessoa tem paixão, né, por aquilo. Outras começam porque tem essa ideia de que é uma área que dá muito dinheiro, né, que tem esses trabalhos, e como tem esse consultivo, né, as pessoas entendem que talvez é um dinheiro rápido, inclusive, e por vezes é. Só que foi aquilo que eu falei, José, as pessoas precisam ter clareza do processo, né? Não adianta achar que vai ter uma fórmula mágica, né, que eu vou falar assim, olha, é só você ler esse material aqui de 10 páginas que você tá pronto. Só que as pessoas esperam isso, né? Eu conheço profissionais que ficam assim, fazendo um curso atrás do outro. Faz 1 milhão de cursos, porque acha que em algum momento nesses cursos vai ter uma fórmula mágica que vai falar assim, olha, é só você fazer isso aqui que tudo vai dar certo. E não tem.
né? Enquanto você não entender que tem um processo que tem que estudar muito, né, que tem que ter prática, que tem que ter vivência, né? Muita coisa na área tributária é experiência também, né? Muita coisa você precisa vivenciar para você adquirir a experiência. Então, isso é muito importante. Então, assim, hoje eu acho que as áreas que mais chamam a atenção, e eu vejo que isso teve um boom, assim, depois de Instagram, depois dos perfis, né, profissionais, é realmente o planejamento tributário e recuperação de créditos, né? E assim, acho super legal, que é uma área que está crescendo, muitos profissionais se interessando, mas tem que estar disposto a pagar o preço, porque é um preço alto que a gente paga quando a gente fala aqui, tem que estudar de verdade, porque uma coisa que as pessoas não entendem também é o tamanho da responsabilidade que está envolvida nesse tipo de trabalho, né? Então, assim, você está ali mexendo diretamente com a estrutura de uma empresa, né? Você pode, inclusive, quebrar uma empresa se você faz ali uma besteira, né? Então, tem que ter cuidado, tem que ter ética, tem que ter responsabilidade para fazer esse tipo de trabalho sem sombra de dúvidas, né? Essa é a minha opinião sobre isso. É um caminho ótimo a ser percorrido, mas as pessoas têm que estar dispostas a fazer realmente o que precisa ser feito, senão não adianta. Verdade. E você sempre passa isso para a gente, né? Sempre que eu te acompanho na matéria de planejamento, que também em particular é uma matéria que me interessa, inclusive foi assim que eu comecei a seguir você no perfil, não foi nem na mentoria, foi no planejamento. Depois eu descobri que você fazia mentorias. Caramba, que bacana, assim. Então, Ai, que bom, obrigada. e eu sempre vi que você sempre foca nesse aspecto, né, do cuidado, da preocupação, da responsabilidade, e tem essa matéria com o cliente. Isso é muito importante. Aline, deixa eu ver só se a gente ainda dá tempo de falar mais um tempinho. Ah, dá sim, a gente ainda tem uns 15 minutinhos. Se dá para a gente falar de um tema também que está muito em alta, que é o compliance tributário. Se você já trabalha, se Sim. você também tem alguma experiência para passar para a gente. O compliance também ele é uma área extremamente importante, né? Eu acho que é uma área assim, que ganhou força, porque na verdade as empresas, né, começaram a entender a importância também, né, de ter compliance, de investir nisso. Então eu percebi que essa área ganhou força, porque na verdade o próprio cliente começou a entender o quanto isso é importante, né? Antes a gente tinha muito o tributarista ali tentando levar esse tipo de projeto, esse tipo de trabalho, mas quem estava do outro lado não era muito receptivo, né? Não abria muito as portas por esse caminho, e hoje eu vejo que tem, né, tributaristas, não é a minha especialidade, apesar de eu já ter trabalhado sim, conheço a metodologia, né, o caminho, mas tem profissionais que hoje focam só, né, só entre aspas, mas só no compliance, né? Então é uma área interessante também. Mas assim, Josi, como eu falei, eu acho que a melhor forma de você entender o que você quer é você praticando, né? Para mim, assim, tem uma grande diferença de atuar todos os dias com compliance e atuar todos os dias com recuperação de créditos, né? Que é o que eu faço. Então, para mim, ter vivenciado, né, tudo isso, o planejamento, já atuei um pouquinho no contencioso também, então ter atuado em tudo isso me fez descobrir o que eu queria. Então, para início de carreira, isso realmente é muito importante, e o compliance é uma área que está aí muito em alta, muito promissora. O que eu vejo no compliance, inclusive, é que vai acontecer ainda uma evolução dentro dele, né? Então eu vejo muitos profissionais trazendo novas metodologias, né, fazendo com que o compliance realmente se torne algo aí aplicável a todas as empresas que existem. Que maravilha! Inclusive, uma das coisas muito bacanas que eu acho no compliance é justamente isso, é mudar o paradigma daquele empresário que acha não vou nem dizer o direito tributário, mas o tributo como uma coisa ruim, né? Mudar esse Exato. pensamento é muito difícil. Então, o compliance te passa muito essa segurança de como a empresa vai atuar de maneira legal, correta, que vai te poupar de um problema muito mais sério lá na frente. E mostrando, por outro lado, também
a importância do tributo, a questão da justiça fiscal, a justiça social, por que não assim dizer. Então, acho muito bacana Perfeito. essa questão aí do compliance, mas que é uma mudança de paradigma, também acho, eu acho que realmente é um dos caminhos mais adorosos, porque é uma questão cultural, né? Aqui no Brasil, não vou nem dizer de estados, Brasil de uma forma geral, a gente sente essa É, dificuldade muito grande. O tributo ele é interpretado de uma forma completamente diferente, por outros motivos, não em exato. sua essência, né? A gente sabe disso, mas por motivos muito mais ligados a questões administrativas, políticas, do que em si da natureza do próprio tributo. Mas aí é assim, normal Exato. essa generalização e todo mundo realmente Com vê como certeza. bicho-papão. É difícil realmente o empresário, na sua maioria, conseguir olhar com outros olhos, né? Hoje o empresário, né, Josi, ele não tem essa educação tributária, né? Então, assim, é o empresário que ele está muito focado ali nos negócios, apesar de eu achar que isso já melhorou muito, né? Quando a gente vê, assim, olha da perspectiva tributária. Então, eu vejo que hoje, né, tem empresários aí sim muito mais bem preparados para discutir os assuntos ali com o advogado, com o contador, muitas vezes, mas a gente não tem essa educação, né? Que nem você falou assim, os empresários veem, né, o tributo ali como uma coisa ruim, né? Boa não é, né? Porque está saindo do bolso dele. Mas o que eu sempre falo é o seguinte, já que isso existe, não vai deixar de existir, a gente tem que encontrar a melhor forma de lidar, né, com essa situação, e o compliance vem aí para, né, para isso. E como eu disse, eu vejo uma área muito promissora, porque eu acho que tem muito a crescer, a evoluir, muitas metodologias ainda vão ser desenvolvidas, né? Uma área assim, bem interessante. Eu acompanho um pouquinho, né, de longe, assim, mas é uma área que realmente quem se interessar e quem quiser seguir é um bom caminho. Ah, legal, legal. Algumas pessoas estão falando aqui de parceria, né? Eu Você viu? A vi sim, Roberta, a Roberta. ela fala que as Roberta é parcerias uma são fofa. formas de garantir o cliente e fazer um bom trabalho com o auxílio de um Sim, profissional. Sem dúvida. E fazendo sim, um link, Aline, a gente ainda tem a questão da parceria como tributarista, parceria com o contador, né? É muito importante exatamente. trabalhar em parceria com o contador para auxiliar o teu cliente, né? Sem dúvidas, né? Eu acho interessante esse tema da parceria, porque assim, muita coisa, né, até pouco tempo atrás era visto simplesmente como concorrência, né? Então todo mundo é concorrente de todo mundo. E quando essa chave virou do tipo, gente, peraí, mas se a gente unir um pouquinho as forças, atuar em parceria, né, vamos juntar as nossas expertises. Então, a Aline conhece recuperação, o contador tem a expertise de operacionalizar aquilo, então vamos juntar tudo isso e trabalhar junto no ganha-ganha, né? Então, isso vem sendo muito aplicado, muito mesmo, assim, eu assim, recebo muitas propostas de parceria, né? E mais uma vez a internet facilita muito isso, né? Porque a gente pode se conectar com qualquer profissional de qualquer estado, mas realmente isso traz uma vantagem. A questão do contador é importante, sim, né? Porque é muito difícil uma questão tributária que não esteja ligada à contabilidade. E muita gente fala assim, Aline, eu preciso fazer contábeis, né? Preciso, né, fazer a graduação. Gente, Outra atua em dúvida. parceria. Atua em parceria, sabe? O tempo que você vai gastar ali na graduação, dedica a outra coisa, dedica a desenvolver as suas habilidades profissionais, né? A não ser que você tenha realmente essa vontade ou necessidade, né, por conta de CRC, esse tipo de coisa. Mas se não, mais uma vez, né, estratégia de carreira, assim, o quanto isso realmente vai ser importante. O quanto talvez atuar em parceria vai te trazer muito mais benefícios do que ter a formação ali, a graduação em contábeis, né? Então isso também é algo que tem que ser sempre muito bem pensado e estruturado. Maravilha, Aline. Aline, nós já estamos nos nossos minutinhos finais.
A conversa assim, Eu tá vi aqui. maravilhosa. Claro que Passou dúvidas, voando. foi voando. Quando a conversa é boa, assim, tem muita coisa bacana pra gente conversar, a gente não sente, né? E assim, dúvidas a Voou gente o tem tempo. diversas. Sim, Muitas. não, e esses temas, né, principalmente esse que a gente falou agora, do contador, se tem que fazer contábeis ou não, eu já fiz live que foi até mais de 1 hora só sobre isso, né, porque, então, assim, de tudo que a Nossa, gente falou, dá pra gente desmembrar e continuar o assunto aqui por horas, ou várias lives, né? com certeza, fazer um circuito de lives aí. Maravilha, Aline. Mas assim, está sendo maravilhoso. Eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo, assim, conseguiu clarear realmente as ideias, você passar um pouco dessa tua experiência, passar um pouco dessa Imagina, eu que segurança. agradeço. Obrigada também, passar um pouco dessa segurança, porque quem está iniciando precisa dessa referência, né? A gente precisa Sim, realmente sim. ouvir profissionais que deram certo, que estão dando certo, e o que tem de bom para passar para a gente. Então, assim, por favor, me faça as suas considerações. Infelizmente, a gente vai ter que finalizar nossa live, mas eu lhe agradeço Sim. imensamente por sua disponibilidade e espero assim que a gente repita aí esse circuito aí com os Com outros temas. certeza. Josiane, estou assim aberta, sabe, pra gente fazer várias outras lives. Acho isso muito legal, sabe? Sempre me disponho a ajudar as pessoas. Respondo todo mundo que me procura no Instagram, todo mundo mesmo, um por um. E se eu não estou com tempo de responder com qualidade, eu espero mais um pouco para responder. Então, acho que sim, vamos trocar mais figurinhas, trazer mais conteúdos desse tipo. Eu também amei aqui, muito obrigada mesmo por abrir o seu perfil e me receber pelo convite. E que tenhamos, sim, outras oportunidades, com certeza teremos. Então, muito obrigada mesmo. Eu estou muito feliz de ter participado dessa live aqui com você. Que bom, Aline. Muito obrigada, viu? Gratidão. Forte abraço Imagina, pra ti, obrigada a tá? você. A gente vai se Para você falando. também. Tá Beijo. bom, tchau, Tchau, tchau. tchau.